Olá, boa noite. Boa noite. Igreja incentiva fiéis no exercício da misericórdia durante a Quaresma. Projeto social na capital do país alimenta por dia mais de 400 pessoas em situação de vulnerabilidade. Com a disseminação da dengue, saiba por que algumas pessoas são mais sensíveis a picadas de mosquitos que outras. Extremos na região amazônica. Incêndios em Roraima colocam comunidades indígenas em risco. E no Acre, as chuvas inundam diversas cidades. Críticas levam o Ministério da Saúde a voltar atrás e suspender nota técnica que autorizava aborto legal em qualquer fase da gestação. 29 de fevereiro marca o ano bissexto com 366 dias. Mas você sabe a origem e o porquê dessa história? Veja como foi a apresentação de música sacra no Mosteiro dos Santos Anjos. O Canção Nova Notícias começou. O Papa Francisco enviou mensagem de vídeo para juízes católicos de Buenos Aires. Em sua fala, afirmou que o papel do Estado é redistribuir a renda e promover a justiça social. A inauguração da sede do Comitê Pan-Americano de Juízes Católicos pelos Direitos Sociais e a Doutrina Social Franciscana de Buenos Aires contou com a participação por vídeo do Papa Francisco. O Deus mercado, a diosa ganância, são falsas deidades. Entre os assuntos, o pontífice alertou para o Deus mercado e a deusa ganância. Essas falsas divindades levam à desumanização e à destruição do planeta, disse o Santo Padre. Os direitos sociais não são gratuitos. Ao falar sobre os cortes de benefícios feitos pelo novo governo argentino diante da população com o maior índice de pobreza dos últimos 20 anos, Francisco afirmou que os direitos sociais não são gratuitos e que a riqueza para sustentá-los está disponível, mas que é preciso decisões políticas adequadas. Entendendo que a justiça social, nesta lógica de... O porta-voz da presidência argentina disse que as palavras do Papa foram bonitas, mas afirmou que para o governo, o Estado não precisa garantir justiça social, pois isso exigiria tirar de uns para dar a outros. 2 semanas atrás, Francisco recebeu o presidente argentino no Vaticano. Em diferentes oportunidades, o líder da Casa Rosada declarou que para ele a justiça social é uma aberração. Todos os que exercem o poder público têm que ter presente. Aos juízes católicos, Francisco ressaltou a importância da justiça nos dias atuais e da missão de advogados, juízes e promotores públicos. O poder judiciário, recordou o Papa, deve reparar violações de direitos e preservar o equilíbrio institucional e social. Durante a Quaresma, todos somos chamados a uma revisão de vida. Mudanças pessoais que impactem no contexto social também é o convite que a Igreja nos faz. Nossa equipe em São Paulo foi atrás de gestos concretos de pessoas que exercem essa virtude. E quem traz os detalhes é o Sidney Fernandes. Boa noite, Sidney. Boa noite a você e boa noite a todos que agora nos acompanham. As obras de misericórdia são a forma de colocar em prática os conselhos evangélicos. É assim que aqui em São Paulo, religiosas franciscanas se colocam próximas dos mais necessitados, dando vida às bem-aventuranças. Aqui nessa casa moram 4 irmãs que no dia a dia colocam em prática obras de misericórdia, oferecendo comida e roupas a pessoas em situação de vulnerabilidade. Mas essas são atitudes que todo batizado deve realizar. É bonito perceber que a igreja nos oferece e dividem elas em corporais, porque nós temos um corpo, e também espirituais, né? Isso junto forma a pessoa humana, corpo e alma. As corporais consistem em dar de comer a quem tem fome, dar de beber ao sedento, dar abrigo aos desabrigados, vestir os maltrapilhos e nus, visitar os doentes e prisioneiros e sepultar os mortos. As espirituais consistem em instruir o ignorante, dar bons conselhos, corrigir os que erram, perdoar as injúrias, consolar os tristes, sofrer com paciência as fraquezas do próximo e rezar a Deus pelos vivos e pelos mortos. Nas coisas simples, com as pessoas que você encontra, numa saída na rua, numa pessoa que você recebe, a visita a um vizinho que está enfermo, uma visita a um hospital, um preso,
A nossa missão é diretamente com as pessoas em situação de rua. A gente sempre fala, né, que é aliviar o sofrimento, independente de qual seja ele, né? Todas as quintas-feiras nós vamos ali próximo ao Terminal da Lapa, que é onde a gente atende essas pessoas. Então a gente leva o café da manhã para eles e dali saem as demandas do nosso trabalho, que é escutar cada um deles, ver as suas necessidades. As atitudes de misericórdia beneficiam aqueles que a praticam e as pessoas assistidas. É o que acontece com Francisco, que hoje tem uma nova história para contar. Passei um tempo sofrendo, mas um belo dia eu encontrei com as irmãs da Toca de Assis. Ali elas me deram um suporte, me encaminharam para um centro terapêutico, onde eu fui tratado, graças a Deus, né? Com essa ajuda das irmãs da Toca de Assis, eu pude recuperar minha autoestima, né? Para poder estar seguindo a minha vida. Nas atividades comunitárias e na oração diária, as irmãs da Toca de Assis encontram forças para perseverar na acolhida ao Cristo sofredor. Essas obras de misericórdia não são pedidas só aos sacerdotes, às irmãs, né? É pedida a você, a cada um de nós, a santidade, né? O evangelho é para todos. Hoje, 29 de fevereiro, marca o ano bissexto com 366 dias, algo que só acontece a cada 4 anos. Mas você sabe a origem e o porquê dessa história? O repórter Flávio Rogério foi em busca de respostas. Uma dúvida muito comum nas ruas: por que existe o ano bissexto? Nossa, é uma super curiosidade, né? Mas eu sei que tem a ver com a translação da Terra, alguma coisa assim, né? Acho que é por causa da rotação da Terra e do Sol, né? Alguma coisa assim, que demora um pouquinho mais, vai sobrando tempo. Aí quando chega, precisa colocar tudo num dia só. 365 dias e 6 horas é o tempo médio que o nosso planeta demora para dar uma volta completa ao redor do Sol. Com o acúmulo dessas horas, é necessário um ajuste no calendário a cada quadriênio. O dia é medido a partir da rotação da Terra, quando a Terra dá uma volta ao redor de si mesma e está apontando para o Sol novamente. E o ano representa uma translação da Terra quando a Terra dá uma volta completa ao redor do Sol. Esse dia a mais acrescentado no mês de fevereiro, a cada 4 anos, parece um simples detalhe que não muda em nada a nossa rotina, mas faz uma grande diferença no nosso calendário. Se isso não é levado em conta, as medidas das estações se perdem completamente, porque ao longo de vários anos e várias décadas, eventualmente as estações do ano começariam a trocar de lugar, não seriam mais, no nosso caso aqui no Hemisfério Sul, não seria mais o verão em janeiro, fevereiro, mas seria o verão em março, abril, maio, e essas coisas iam se modificando ao longo do tempo. Grande parte dos países tem os anos bissextos, pois a maioria segue o calendário gregoriano, introduzido em 1582 pelo Papa Gregório XIII. Essa adequação interfere até na economia do país. A ideia do ano é justamente ter uma coisa regular, né? Que todo ano é igual, todo ano tem o Natal e, claro, regular todas as atividades da natureza, você regular a economia com as atividades da natureza, saber quando que é o plantio, regular venda dos seus produtos em uma determinada época do ano. Então, isso tudo se perderia se não houvesse o ano bissexto. A ministra da Saúde, Nízia Trindade, suspendeu uma nota técnica sobre aborto no Brasil publicada na quarta-feira. O documento suspenso derrubava outra nota técnica divulgada pelo Ministério da Saúde em 2022, fixando prazo de 21 semanas de gestação para o aborto legal no Brasil. Vamos chamar em Brasília a repórter Camila Castro, que traz as informações. Boa noite, Camila. Olá, Mauricéia, boa noite a todos. Aqui em Brasília o dia foi muito movimentado em torno desse assunto. Começou pela manhã, quando o Ministério da Saúde publicou uma nota técnica derrubando uma orientação do governo de Jair Bolsonaro de 2022 que fixava prazo para o aborto legal no Brasil de até 21 semanas. Na época, o antigo governo argumentou que a partir daí haveria viabilidade de o feto sobreviver e não seria mais um aborto, mas
assim um parto prematuro. E se tivesse sido derrubada, a nova medida do governo Lula permitiria que as gestantes realizassem um aborto sem tempo determinado, até os 9 meses, em casos permitidos no Brasil, como estupro e ancefalia fetal. A informação publicada pelo governo federal publicou forte reação de parlamentares da oposição que já se organizavam ali para tentar derrubar o documento no Congresso Nacional. E olha, muitos líderes religiosos também se manifestaram contra. À tarde, a ministra da Saúde, Nízia Trindade, voltou atrás e decidiu suspender a nota técnica sob argumento de que não passou por todas as instâncias necessárias e nem pela consultoria jurídica da pasta. Na manhã de hoje, o secretário-geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, Dom Ricardo Reipers, foi recebido durante uma audiência pelo presidente da Câmara dos Deputados. Na oportunidade, Dom Ricardo reforçou a importância de defender a vida desde a concepção, manifestando então preocupação com as tentativas de aprovação da liberação do aborto aqui no Brasil. A bancada Provida, composta por deputados e também senadores que são contrários ao aborto, informou que já tem um requerimento de urgência com mais de 300 assinaturas para pautar o Estatuto do Nascituro no Congresso Nacional. Por hoje é só, eu volto com vocês. Boa noite. Obrigada, Camila. Boa noite. A Amazônia brasileira vive 2 extremos. No estado de Roraima, uma onda de incêndios coloca em risco as comunidades indígenas, enquanto no estado do Acre, as chuvas inundam diversas cidades brasileiras e bolivianas. Imagens aéreas mostram a fumaça na floresta de Roraima. Ao norte do estado, os incêndios aumentaram quase 500% em relação às medições do ano passado neste mesmo período, de acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Para o líder indígena da região de Tabalascada, este é mais um efeito das mudanças climáticas que a região enfrenta. O ar a umidade está muito baixa, daí isso também tem acarretado problemas de doença, né, nas famílias, principalmente nas crianças. E realmente a quintura ela tá fora do normal. Dados do Serviço de Monitoramento da Atmosfera Copérnicos mostraram as estimativas de emissões de carbono provenientes de queimadas no Brasil. Principalmente em Roraima, as emissões de fevereiro de 2024 foram as maiores para o mês em 21 anos. Ainda na região norte, o Acre sofre com as enchentes. De acordo com o último relatório do Serviço Geológico do Brasil, o nível do rio Acre ultrapassou os 16 metros, superando a marca registrada em 2015. Em Brasileia, no sul do estado, pelo menos 80% do município está inundado. A água se aproxima dos telhados. Olha só o centro de Brasileia, pessoal, como é que está a situação. Só nesta região da cidade, mais de 1.500 pessoas estão desabrigadas devido às enchentes. No último sábado, o governo estadual decretou situação de emergência. Na fronteira entre a Bolívia e o Brasil, vários locais ficaram submersos. Os moradores foram retirados por barcos e encaminhados para abrigos. O assunto de hoje na previsão é o início do mês de março, que começa com calor e alerta de temporais em quase todo o país. O ar quente e úmido gera chuva forte em Rondônia, no Acre, no Tocantins e entre o Amapá e o Pará. Os acumulados podem chegar aos 15 milímetros no Tocantins, 25 no Amapá e 30 milímetros no Amazonas. Enquanto a região norte vive a realidade dos alagamentos que afetam a população do Acre, Roraima já bate o recorde de incêndios em 2024. Os termômetros marcam máxima de 30 graus em Rondônia, 32 no Tocantins e 37 graus em Roraima. A chuva também aumenta em todas as outras regiões do país, com exceção do centro-oeste, onde o ar seco impede a umidade. O volume de chuva também preocupa o litoral do Nordeste. As pancadas podem acontecer a qualquer momento, no Maranhão, Piauí e Ceará. E os acumulados podem chegar aos 25 milímetros em Natal. No Sudeste, a chuva também vai aumentar.
Em São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais, onde os acumulados podem alcançar aí os 30 milímetros. Por fim, na região sul, a chuva fica fraca no estado gaúcho, como você vê nessa região mais clara do mapa, diferentemente do litoral norte de Santa Catarina e do Paraná. Os termômetros marcam mínima de 20 graus em Curitiba e máxima de 29 em Porto Alegre. O Brasil registrou um crescimento expressivo no número de casos de dengue. A incidência é de 488 casos a cada 100 mil habitantes, segundo o Ministério da Saúde. Alguns estudos ainda revelam que algumas pessoas são mais suscetíveis a picadas por mosquitos que outras. Especialistas reforçam que todos devem se proteger. Grávida de 5 meses, Priscila reforçou os cuidados para evitar a picada do mosquito transmissor da dengue. Estou usando repelente e tomando cuidado em casa, né? Com os vasinhos de planta, jogando as águas fora. Miriam teve chikungunya e também não abre mão do repelente. Até hoje eu tenho efeitos dela, dói os membros, né? A família já teve umas 4, 5 pessoas que teve dengue, a clássica. Desde o início do ano, o país registrou cerca de 990 mil casos suspeitos de dengue, principalmente nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Minas Gerais enfrenta o pior ano epidêmico de dengue, segundo a Secretaria de Estado de Saúde. Até o momento, foram registrados mais de 120 mil casos da doença. Cerca de 340 mil estão sob investigação. 33 óbitos foram confirmados. De uma maneira geral, os pernilongos, os mosquitos, eles identificam uma pessoa por meio do gás carbônico. Então, todo mundo, né, na respiração, a gente exala esse gás carbônico e o mosquito começa a perceber que tem uma pessoa perto dele. A ciência explica que a expressão "algumas pessoas têm sangue doce" é verdadeira, pois atraem mais mosquitos que outras. Algumas pessoas, isso parece estar associado à característica relacionada ao tipo de suor, que por sua vez está relacionado com as bactérias que as pessoas têm na pele. Esse tipo de suor, ele tem relação com questões genéticas. Então, tem alguns estudos em gêmeos que mostram isso. Então, parece mesmo que as pessoas têm uma tendência genética. Essa tendência genética reflete na composição do suor e o tipo do cheiro do suor, a acidez do suor, às vezes atrai um pouco mais esse mosquito. Mas o infectologista destaca: é importante todos se prevenirem da mesma forma. Cuidando dos focos, né, de água parada em seu domicílio, lembrando que a maior parte dos focos do mosquito da dengue está dentro das casas, né, no quintal. Então, cada um tem que cuidar do seu território, do seu quintal, do seu espaço. E o uso de repelentes também nesse momento epidemiológico é muito importante. Meu bebê tem 8 meses, né? Então a gente está sempre passando repelente. Eu passo nele, passo em mim. Peço a meus pais também para que tá sempre passando repelente, porque é a única defesa que a gente tem, né? Para poder afastar esse mosquito. Com cerca de 1 milhão de casos de dengue, neste início de ano, o Brasil investe na biotecnologia para combater o mosquito. O chamado Aedes do Bem pode ajudar a diminuir o número de contaminados no país. Na natureza, apenas fêmeas dos mosquitos picam e transmitem doenças. No Brasil, a liberação de mosquitos Aedes aegypti, geneticamente modificados, faz parte do esforço para reduzir a propagação da dengue, zika e chikungunya. Fevereiro, março, a gente tem um boom de mosquitos porque a chuva volta, o calor aumenta e os ovos que estavam dormentes desde o ano passado, eles eclodem e a gente tem os mosquitos adultos. O mosquito macho do Aedes aegypti modificado carrega um gene que mata as fêmeas antes de atingirem a maturidade. Quando liberados em determinada região, eles proliferam, diminuindo a população transmissora da doença. O Aedes do Bem é uma solução biológica para controlar o mosquito transmissor da dengue, o Aedes aegypti, e ela foi pensada para ser uma solução simples, que qualquer pessoa consegue usar. A cidade paulista de Suzano decidiu usar a solução após declarar estado de emergência no início deste mês. Está espalhando em lugares estratégicos na cidade. Eu tenho certeza que junto com tudo aquilo que a gente faz já está trazendo resultado. A gente teve que, no primeiro momento, colocar a cidade num período de alerta, num decreto de alerta, e agora a gente já vê a diminuição rápida dos casos. Quando a gente faz a soltura do Aedes do Bem num determinado bairro, o bairro tratado tem 90% menos mosquito do que no bairro onde não teve a soltura.
A Quaresma nos convida a também vivenciar a caridade entre os irmãos e em Brasília um projeto dá esse exemplo de solidariedade. Vamos chamar então o Ronaldo da Silva na capital federal, que traz mais detalhes para a gente. Ronaldo, boa noite para você. Para você também, muito boa noite e boa noite para todos aqueles que agora estão acompanhando a nossa Canção Nova. Pois é, hoje nós vamos conhecer um projeto social que alimenta mais de 400 pessoas por dia em situação de rua durante todo o ano, mas que nesta época, ações como essa reverberam como testemunho do amor ao próximo. Tio Marmita, o carro da comida, o carro da esperança ou simplesmente o homem das marmitas. É assim que é chamado Adenilson Cruz, que doa diariamente 400 marmitas para pessoas em situação de rua. São quase 14 horas diárias, desde a confecção até a entrega. O preparo da comida começa no dia anterior. Cedinho, o fogão industrial é ligado. A montagem é feita manualmente por Adenilson e, às vezes, com ajuda voluntária. As marmitas são colocadas em caixas térmicas e levadas pelo carro da instituição. As entregas são realizadas toda semana em locais diferentes do Distrito Federal. Hoje estão acontecendo nesta comunidade indígena. A comida representa um sinal de esperança na vida dessas pessoas. Bem-vindo, né, para a comunidade, para a criança, né, também, né, ajuda muitas crianças aqui. Bom ter uma pessoa assim, que nem ele, vindo assim visitar indígenas assim nas aldeias. Sim, para ver a realidade também. E ele ajuda muito a gente, assim, quando a gente precisa. A gente se sente amado e acolhido mesmo. Recebendo essas marmitas, cesta. A inspiração de Adenilson para realizar o projeto veio da infância. Ele morou na cidade de Caconde, interior paulista, no lar Menino Jesus, que acolhe crianças e adolescentes consideradas em situação de risco. O que fizeram por mim, eu resolvi fazer pelo próximo. Então eu falei que, na verdade, o que fizeram por mim foi um treinamento para que eu venha fazer hoje, né? Então surgiu porque eu vi muitas pessoas passando necessidade e aí surgiu um ato de fé assim inexplicável que eu falei, eu vou fazer. E aí Deus falou, não se preocupa, que eu vou enviar pessoas para te ajudar. Nesse tempo de Quaresma, a solidariedade é ainda mais importante. Ao estender as mãos em auxílio dos necessitados, se constrói laços de compaixão e amor, tornando o ato de generosidade e renovação espiritual. A comida que chega também alimenta a alma. Muito obrigada, Denise. Muito tempo você está aqui ajudando nós e Catuarri, estou falando na língua, né, que pedido muito obrigado para ele, né, na língua, Catuarri. E o assunto agora é economia. Os juros do empréstimo pessoal consignado do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, devem baixar de 1,76% para 1,72% ao mês. A redução foi aprovada pelo Conselho Nacional de Previdência Social. O Conselho também aprovou a queda nas taxas do cartão de crédito consignado e cartão de benefício. A redução acompanha a taxa básica de juro da economia, a Selic, que está em 11,25% ao ano, segundo o Banco Central. Desde que o Comitê de Política Monetária, o Copom, iniciou a trajetória da queda da Selic, em agosto do ano passado, o Conselho da Previdência reduz o teto dos juros do consignado, que é um crédito controlado pela Previdência. Pelas regras atuais, o segurado do INSS pode comprometer até 45% do benefício com o empréstimo. Desse total, 35% são para empréstimo pessoal, 5% para o cartão de crédito e 5% para o cartão de benefício, criado em 2022. O empréstimo pode ser pago em até 84 meses, o que corresponde a 7 anos. E o juro é limitado, ou seja, a instituição financeira pode cobrar menos, mas não mais do que essa taxa. Aline Campelo para o Canção Nova Notícias. Mudamos de assunto para falar agora sobre alimentação. Muito além do que ter o que comer, é preciso um cuidado especial com o que se consome. Fazer boas ou más escolhas pode ser determinante para toda a vida, principalmente quando o assunto é nutrição na infância.
salgadinho, biscoito recheado, suco industrializado, doces embutidos, refrigerante, macarrão instantâneo, batata frita, sorvete. Quem nunca experimentou um desses quando era criança? Como são viciantes esses sabores e cheios de memórias afetivas, com lembranças de momentos em família, com amigos, na escola, mas nem tudo são flores. O problema por trás deste cardápio vai muito além da balança. O que antes era sinônimo de alegria, em pouco tempo se torna um enorme risco. Cada vez mais cedo é possível encontrar crianças com doenças graves decorrentes de uma alimentação repleta de gordura, açúcar e conservantes. Este é um dos grandes desafios do Brasil do século XXI, a desnutrição. Mas existem caminhos para evitar ou reparar esse erro. Profissionais da saúde estão empenhados em divulgar alternativas e dicas para que as famílias priorizem comida de verdade e, assim, invistam em uma vida mais saudável e próspera para seus filhos. Acolher e socializar, transformando a vida das pessoas atendidas e suas famílias. Um lugar onde seus integrantes têm voz para aprender e descobrir o mundo. A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais existe há cerca de 70 anos. Oferece assistência gratuita e trabalha pelos direitos de seus alunos. A infância é o período para se expressar livremente, com ruídos, ou simplesmente descobrindo o mundo e fazendo amigos por meio da leitura. Esta é a rotina de Vinícius, de 11 anos, diagnosticado com transtorno do espectro autista. Ele ama livro. Então, por exemplo, se eu vou aqui subir na Dutra, ele já sabe que ele já tem na mente que já está indo para o shopping. Aí, se a gente não for para o shopping, ele já entra em crise. É tipo já um gatilho para ele entrar em crise se ele não fizer aquilo que ele já tem planejado na mente. Então, a gente segue aquele caminho, aquele trajeto. Então, é como se ele já tivesse tudo mapeado. Há 2 anos, o filho de Wagner frequenta esta escola em Cachoeira Paulista, no interior de São Paulo. A gente viu a parte social dele melhorando, a comunicação dele, a adaptação dele com as outras pessoas. Para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, ter o diagnóstico e optar pela escola correta contribui para que o aluno se envolva nas atividades e tenha uma educação e experiência de qualidade. Consigo fazer que eles tenham uma socialização, eu consigo fazer com que eles não fiquem só no ambiente da sala de aula, eu consigo explorar os espaços, as atividades extra-classe que a gente tem, eu consigo fazer com alguns sejam inseridos. É lógico que há casos e casos, alguns a gente vê que incomoda muito o barulho, ou se está muito ambiente, então a gente faz um outro tipo de atendimento com eles. A APAE é uma entidade que a gente atende essas crianças especiais. Então a gente divulga, a gente tem nosso espaço, né? Tem aqui a nossa quadra, tem os nossos projetos. Temos também o ensino fundamental, que nas APAES é de 6 a 29 anos, né? Devido à própria questão da deficiência intelectual que apresentam todos os alunos da APAE. Então é estendido esse ensino fundamental. E também temos o trabalho na área de assistência com a oficina ocupacional. A identificação do transtorno do espectro autista exige avaliação neurológica. Um laudo muito sério, o número de autismo assim subiu assim, que é uma coisa assim bem alto, não só, eu não falo nem só no município, né? Então assim, em questão do estado aqui de São Paulo, deu um aumento muito grande do aspecto autismo. E ele sempre encaminhou, seu filho seria beneficiado na APAE, mas pela lei de inclusão também, é direito dele estar na rede regular. Então a APAE, ela não atende o autista leve, ela atende de médio a severo, né, que é moderado a severo, que são os públicos alvos de APAE hoje em dia. A entidade é uma instituição filantrópica, com atendimento gratuito. 23 profissionais atuam na escola, entre fonoaudiólogos, psicólogos e fisioterapeutas. A gente consegue dar um desempenho aqui dos nossos atendimentos aqui 100% para os nossos alunos, para os nossos profissionais, para os pais. A missão da paternidade na vida de uma pessoa com autismo requer superação, transformar dificuldades em gestos de amor. A gente tem que ter muita dedicação e muito amor. A gente não pode deixar de amar e paciência, porque tudo, se Deus mandou para a gente, é porque a gente tem condição de criar ele.
reportagem de amanhã, parceria da Fundação João Paulo II com a APAE de Cachoeira Paulista, sede da instituição promove a inclusão dos alunos no mercado de trabalho. A Fundação João Paulo II tem como alicerce a Palavra de Deus. Foi fundada em 29 de junho de 1982 como resposta à necessidade da comunidade Canção Nova possuir sua mantenedora para o sistema Canção Nova de comunicação e a Rede de Desenvolvimento Social Canção Nova. Esta instituição existe graças a você, sócio e benfeitor. Vejam só, nós estamos com 94% de nossa meta na campanha do projeto Dai-me Almas neste último dia do mês de fevereiro. Promova sua doação pelo site clube.cançãonova.com ou pelo Pix, com a chave pix.doação@cançãonova.com e obrigado por sua fidelidade. Pela primeira vez no Brasil, o coro Harpa Dei, formado por 4 irmãos, leva aos cristãos espalhados pelo mundo a essência da música sacra. Nessa quarta-feira, um concerto foi realizado pelo grupo no interior de São Paulo. 4 irmãos dispostos a uma missão de paz. Foi assim que tudo começou. Começamos a descobrir também que a música sacra tem uma arma espiritual contra as forças do mal. Os planos de Deus iam além. O grupo iniciou suas viagens internacionais resgatando a música sacra. Das várias tradições litúrgicas, por exemplo, canto gregoriano, também liturgia bizantina, etc. Então, isso que chama muita atenção e a missão deles, né? As pessoas quando Se as pessoas vêm em busca da igreja, é porque elas estão em busca de Deus. Então a igreja tem que refletir a realidade de céu. O coro Harpa Dei tem pesquisado há muitos anos a tradição musical de vários povos cristãos. Com generosidade e beleza, compartilham seus dons artísticos e o resultado de seus estudos, interpretando música sacra em apresentações por todo o mundo. Para compor o espetáculo, os membros do coro vivem a realidade do povo cristão local, descobrem as melodias dos cânticos e transformam as apresentações em uma cerimônia sacra. As pessoas presentes vão conhecer muitas diferentes tradições, a riqueza da Igreja Católica na música sacra. O espetáculo é uma fusão de culturas e histórias. Porque eles não simplesmente cantaram, mas antes de cada música, né, eles explicaram a história da raiz da nossa fé, de outros povos, de outras culturas, a intenção de cantar e rezar pelos cristãos perseguidos no mundo todo. A reação do público não nega que essa é uma experiência de céu. Como se a gente estivesse contemplando mesmo os anjos, adorando a Deus, assim, eu acho maravilhoso. Para mim foi uma benção. Nós gostamos muito de uma frase de Santa Hildegarda de Bingen, que é uma santa alemã. Ela disse que a música sacra é como a última memória do paraíso. Então é isso que nós experimentamos o tempo todo, que as pessoas percebem que a música sacra lembra elas do paraíso mesmo. Sim, encerramos a edição de hoje do Canção Nova Notícias. Assista a seguir a transmissão da Santa Missa direto de Brasília. Boa noite, paz para você. A gente se vê novamente amanhã. Boa noite, paz para você também.